Então, gente, boa tarde. Estamos iniciando o nosso podcast 40 Graus e hoje eu trouxe uma convidada muito especial. Estamos na Semana das Mulheres, né? Então, eu quis trazer aqui uma empreendedora, uma mulher, uma pessoa que sabe do assunto, né? E eu quero ouvir muito um pouco da vida dela. Essa sua caminhada até aqui, né? Como foi pra você? Por que você quis ser uma empreendedora? A questão da maternidade. Tudo que você quiser contar aqui, você terá poder para falar, tá? Antes de tudo, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores. O primeiro é a gente mesmo, o Estúdio 40 Graus. Você que quer fazer um som, que quer fazer uma música, aqui é o local certo. E também nós temos a patrocinadora Deide Lúcia, que ela é dona do buffet Deide Lúcia Pantoja. E você quer fazer um churrasco, quer fazer uma festa, ela é a pessoa certa. Vai estar na descrição aí do vídeo o link e o número para um contato conosco, quem quer ser o nosso patrocinador também. Então, antes de mais nada, bom dia, dona Leia, como você está? Bom dia, bom dia, bom dia. Eu quero primeiro agradecer, né, a Deus por esse dia e agradecer também o teu convite, né, por ter me convidado, por estar aqui. E para mim é muito bom falarmos sobre o empreendedorismo, sobre tudo isso, porque é uma coisa, é uma coisa que abre, né, um mercado de trabalho para todos. Então eu queria começar lá no início. Você é de Manaus mesmo? Você foi criada aqui? Como você foi criada? Sim, eu sou daqui do Amazonas, né, mas nasci em Manacapuru, no município de Manacapuru, Ah, legal. né? E a princípio eu me formei para ser professora. Pedagogia. Lá mesmo, em Manacapuru? Sim. Legal. Lá em Manacapuru fiz o cursei o magistério, que na época era magistério para dar aula, né? E, consequentemente, eu dei aula 2 anos. E depois que eu vim para Manaus. Quando eu cheguei em Manaus, eu consegui trabalhar também numa empresa aqui durante 5 anos, porque eu não queria mais ficar na zona rural, digamos assim, que eu trabalhava na zona rural. Mas isso você já era formada? Já formada, eu era professora. Você não conseguiu trabalhar na área, então foi para essa empresa, é isso? Exato. Eu tinha uma cadeira só e eu achava assim, um salário muito pequeno e é uma vida muito fechada no interior, né, na zona rural. Pouca oportunidade, né? Exato, pouca oportunidade. E quando eu decidi vir para Manaus, eu cheguei aqui, logo aqui, eu entrei em contato com uma amiga e fui trabalhar no distrito durante 5 anos, né, numa empresa. Caraca. E daí, quando eu saí de lá, a minha prima tinha um salão de beleza e ela me convidou para trabalhar com ela. Mas isso você não sabia fazer nada ainda no salão? Não sabia fazer nada. E até achei que isso não era para mim, né? Por conta de... medo, né? De não ter uma experiência assim, né? Achava Sim. que isso, né? Eu digo, tá, eu vou trabalhar com você porque eu realmente também tô no momento sem trabalhar, eu estava recebendo meu seguro-desemprego, vou ficar aqui vou enviar meu currículo de novo para outras empresas, né? E vou ficar aqui te ajudando, te auxiliando até eu conseguir outro trabalho. Mas nisso você tava todo o suporte para ela, você limpava, já cortava cabelo, o que você fazia assim no início? Não, a princípio eu era só uma auxiliar. Lavava os cabelos, né? Lavava os cabelos e ajudava também a limpar, né? E servia o café para os clientes. Comecei assim, porque na verdade, William, o empreendedorismo, ele é isso, né? Ele é uma porta que se abre quando você tem a oportunidade e muitas das vezes é por necessidade. Não é porque você quer, é difícil acontecer isso, né? E outra, ela muitas das vezes é uma necessidade e você começa ali e daqui a pouco você começa a surgir as ideias, né? As ideias, e essas ideias vai para a prática, né? E essas ideias, você tem que montar um projeto para que ela possa acontecer. Entendi. Né? Porque o empreendedorismo é isso. É projetar e fazer acontecer. Né? O empreendedor é isso. Então, e muitas das vezes, o empreendedor ele surge dessa necessidade ou de oportunidade. Às vezes você tem uma oportunidade, é o que tu quer, e você começa ali, daqui a pouco vai fluindo os projetos, a mente vai abrindo, as ideias vão surgindo e você ali se transforma no empreendedor, né? E no meu caso foi quase que uma necessidade, digamos assim. Mas até então você nunca pensava em ter um negócio próprio, nunca? Não pensava em ter negócio próprio. Você queria trabalhar em pedagogia, ser uma professora? Trabalhar numa área não sei lá, no distrito, ser um trabalhador. Mas aí, como eu te falei,
Aí a oportunidade chegou, né? Uhum. Eu estava recebendo ainda meu seguro-desemprego, como eu te falei, e aí chegou a oportunidade de eu trabalhar com ela e de repente eu gostei de fazer o que eu estava fazendo com ela, né? Foi pegando gosto. Fui pegando gosto, entendeu? E aí a gente vai assim trabalhando. Trabalhei com ela 8 anos como auxiliar. Depois de auxiliar eu comecei a fazer os cursos, né? Fui para São Paulo, passei 20 dias lá, participei da Feira Internacional, conheci assim a fundo mesmo sobre o cabelo, sobre salão, Entendi. né? E aí, de lá quando eu voltei de São Paulo, foi logo no início que eu comecei a ficar com ela. Quando eu voltei de São Paulo, aí eu já vim com essas ideias de dizer, poxa, isso é bom, entendeu? Entendi. Daí eu comecei a trabalhar com ela e fui colocando em prática o que eu aprendi lá em São Paulo na teoria. E você viu que você era boa mesmo, né? E daí eu fui vendo que era bom o negócio, né? Então a gente foi trabalhando e ali eu disse, poxa, porque eu trabalhava das 7 às 5 no distrito. Então Meu Deus. todos os dias tinha que bater o cartão na entrada e na saída, né? Pesado lá, né? E era muito puxado. Então a gente trabalha lá por hora, né? E aí eu vi uma oportunidade de você trabalhar e fazer o seu horário, né? É muito melhor, né? Muito melhor, era muito flexível, né? Então eu falei assim, poxa, é isso que eu quero. Tipo isso, né? E aí eu fui trabalhando, fui fazer curso, fui aprendendo na prática com ela. E daí, depois de 8 anos, surgiu a oportunidade de eu abrir o próprio salão. Você abriu sozinha, só você? Não, Ou tinha sociedade? 2 sócios. Uhum. 2 sócios, a princípio, 2 sócios. E aí, era o meu primo que trabalhava comigo, né? E tinha mais um rapaz também que estava com a gente. E aí surgiu a oportunidade de a gente dizer, surgiu a ideia, como eu te falei, né, o projeto, e aí a gente alugou um ponto. Aí nós saímos do salão da onde a gente trabalhava. Saiu do lado da tua prima? Da minha prima, e ele saiu também do salão da onde eles trabalhavam, e a gente se juntou, e daí começou. Mas a ideia foi sua, foi dos dois, foi dele, de abrir Como foi esse processo para abrir? Foi a gente conversando, Vocês né? conversaram e chegaram no senso. Eu e meu primo. A princípio foi eu e meu primo. A gente conversando, poxa, tá bom, né? De a gente abrir o nosso próprio negócio agora. Porque a gente tá 8 anos. E aí a gente já começa aí. Então, é isso que eu te falo do empreendedorismo. É pensar, projetar e executar o plano. Entendeu? E não ter medo e ter confiança no que faz. Entendo. Né? Por isso que a gente demorou todo esse tempo, depois de 8 anos, para abrir o próprio negócio. Vocês estavam aprendendo, estudando. Vocês não foram assim não, né? Não foi assim. Então tinha todo um processo, né? Para chegar, para a gente abrir um salão, porque você tem que dominar o assunto, na verdade. Isso era em que bairro? Era no Parque 10 também, lá na sua prima ou não? No Parque 10. Eu comecei aí na rua do Assírios Motel, né? Na estrada japonesas ali, eu acho. É tudo aqui no Parque 10. Depois eu vim pra cá, onde você já conheceu ali. Tá. Na Renato Braga, né? Ali onde é agora. E assim, quais foram as principais dificuldades quando você viu o negócio acontecendo? É manter as contas? Como é que é? É o lucro? É os clientes? São os empregados para contratar? Qual foi a principal dificuldade que você viu, assim? Que você fosse dar uma dica para alguém que está começando? Pois é, a principal dificuldade é realmente de encontrar profissional, né? De encontrar mão de obra qualificada, né? Mão de obra qualificada, Eu acho que essa é a parte mais difícil, mas que a gente encontra durante o percurso. E eu sempre vou orientar aqui agora... Quem tiver uma ideia de montar um projeto, ou uma empresa, ou empreender sobre algo, que conheça do assunto, que domine o assunto, entendeu? Se você quiser abrir um salão de beleza, legal. Se você quiser abrir qualquer outra empresa, começar do zero, individual, você pode começar. Agora, a minha dica é que você domine o assunto. Se você for abrir um salão, entenda um pouco de tudo. Não adianta só saber cortar cabelo, por exemplo, né? Tem que saber um pouco de tudo e saber cortar e saber dominar. Conquistar o cliente, tem toda essa questão também que não é fácil, né? Porque se você abrir algo que você não sabe, você não conhece, que você não entende,
é muito difícil isso fluir, porque você vai depender muito do outro, do funcionário, de um segundo, de um terceiro, entendeu? Para o negócio fluir. Sendo que tu conhece e tu mesmo faz acontecer ali, entendeu? Hoje eu tenho, por exemplo, 2 pessoas que trabalham comigo, mas caso ela não venha para o salão, Sabe fazer. eu abro o salão e trabalho o dia todo, entendeu? Porque eu entendo do assunto, né? E domino o assunto, digamos assim, domino a parte de cabelo. Então, essa é uma dica, assim. Se você for abrir uma confeiteria, você tem que entender de bolo, você tem que entender do assunto de todo... Nunca confiar só nos funcionários, né? Porque aí eu acho que aí começa daí, entendeu? E no início, para conseguir os clientes, foi aparecendo, demorou, você foi atrás, foi falando com pessoas? Então, os clientes foi assim. Como eu trabalhava com a minha prima, e eu fui aprendendo a fazer as coisas de cabelo, e aí a minha prima, quando o cliente chegava no salão, ela dizia para mim, você atende ele? Aí eu comecei a atender o cliente, né? E uma coisa que é muito bom, William, sabe o que é? É o relacionamento com o cliente. Entendeu? É claro que é um relacionamento sadio, com respeito, mas é um relacionamento que você mantém com o cliente. Então, você começa a atender o cliente, você começa a tratar bem o cliente e você também faz um serviço bem feito. Tem que fazer um serviço bem feito. Dali você consegue conquistar o cliente e até fidelizar o teu cliente, muitas das vezes, entendeu? Então, isso é outra dica. Viram até amigos depois, né? Exatamente, não é nem só cliente para profissional. Depois da clientela, ela vira uma amizade, um amigo, entendeu? Vai muito além de cliente para profissional. Isso é muito bom. Então, se você, por exemplo, tratar bem o cliente e fazer uma coisa bem feita, com certeza o cliente vai voltar, entendeu? Então, eu sempre me esforcei para isso. Apesar de eu não ser uma pessoa muito carismática, eu não me acho, né? Uma pessoa muito carismática, assim, de ser uma pessoa muito... Sabe, aquela pessoa que tu chega... Mas eu tento tratar melhor o cliente, tento ser mais carismática possível com o cliente. E também tento fazer a coisa certa, entendeu? E aí a coisa direitinho, porque aí o cliente volta. Aí, a partir daí, quando a cliente vinha no salão da minha prima, que a minha prima não estava, ou a minha prima estava ocupada, a pessoa dizia, não, eu faço com ela, com a Leia, porque eu gostei dela, eu gostei do serviço. E ali foi ficando. E quando eu saí da minha prima, que eu fui abrir o meu próprio negócio... Levou um monte já. A cliente, ela me acompanhou. Entendi. Então, para mim, isso não foi dificuldade, porque eu criei uma clientela, eu formei essa clientela no trabalho, e quando eu saí, como era próximo, aí eu dizia, olha, eu tô bem pertinho e tal, tô trabalhando aqui. E os teus sócios também, né? Ele também era cabeleireiro? Também era cabeleireiro, tinha clientela dele, então... então foi fácil esse processo. A parte desse processo de cliente foi bem, bem tranquilo, entendeu? Até hoje, eu tenho cliente de 20 anos atrás, entendeu? Desde quando eu comecei, suponhamos. E agora vamos entrar numa outra questão que é ser mulher, né? Tem essa dificuldade no Brasil, até que está mudando por conta das redes sociais, as mulheres estão empreendendo mais, mas você sentiu dificuldade por ser mulher em algum processo, na questão da maternidade, para conseguir emprego? Isso foi um empecilho para você? Você acha que isso impede? Ou é a mesma coisa, não tem essa diferença? Então, você ser mulher realmente tem essa, né? Esse olhar de não é mulher, mas assim, eu não acho que seja um empecilho. É uma dificuldade. É só que assim, você tem que saber o que você vai fazer, porque a maternidade também, ela requer uma dedicação para o seu filho, você tem que acompanhar o seu filho. Então, se você abrir um negócio que para você ficar 100% no negócio e deixar o seu filho, eu também não acho que seria bom. Né? No meu caso, foi muito bom porque o meu horário era flexível. E como eu tinha meus sócios, né? E aí a gente conversou e entrou num acordo que eu ia ter a Esther, né? Ia entrar em serviço de maternidade. E aí a gente teve um plano para não ter que desmanchar essa sociedade. Mas só perguntar, no início você já era mãe quando você abriu ou foi durante, no meio? No processo.
A gente já estava com salão em sociedade quando eu engravidei, né? E o pai da Esté, ele era um dos sócios, entendeu? Então, ele ficou trabalhando e eu me afastei, né? O pai da minha filha ficou trabalhando e ele me deu esse suporte, né? Na época, a gente estava casado. Mas, no caso, foi tudo planejado. Vocês queriam ter um filho mesmo? Sim. Por conta já da minha idade e tal. Aí a gente vamos falar. E aí ele falou, não, deixa que eu seguro, né? Com quantos anos isso? Desculpa a pergunta. Quantos anos quando você começou e teve a Esté? Eu tive a Esté com 32 anos. E já fazia tempo que você estava com o salão já? Uns 5 anos ou mais? Tava recente. Na sociedade, né? Na sociedade estava recente. Mas eu já estava trabalhando antes, já era 9 anos para 10 anos de profissão. Né? Aí foi quando a gente saiu com 8 anos. Eu acho que num ano, a gente estava com 1 ano já de sociedade. Foi quando eu engravidei da Esté. Eu imagino que deve ser uma luta, eu não sei, né? Mas tipo, ser mãe, ter que cuidar. Não, mas não é fácil, não. Você tem que ser uma pessoa determinada, entendeu? De querer seguir, de querer fazer acontecer. E uma organização também, né? De ter uma organização. Por isso que eu te falo, no meu caso foi um processo bom, porque foi flexível. O pai da Esté sumiu, ficou lá, né, trabalhando, e eu me afastei por 1 mês, 2 meses. E quando eu fui pro salão, eu levava a Esté pequena num carrinho, e ela ficava lá e eu trabalhava. E na hora de parar, eu dava de amamentar e Você tal. teve um suporte, então, no caso, não foi? Teve um suporte, entendeu? E aí, sempre eu tive que equilibrar esses horários de mãe e profissional, entendeu? No início não foi fácil, eu não vou dizer que foi fácil, porque tinha que cuidar dela e tinha que trabalhar, entendeu? E muitas vezes ela ficou no carrinho lá no salão, porque eu não tinha com quem deixar, a pessoa que eu contratei para cuidar dela faltava, era aquela situação, né? Mas você nunca pensou em largar, sempre determinada ali. Sempre determinada. Assim, é 2 coisas, mãe e profissional. Exato. Mas você vê isso, que tem muitas mulheres que acabam largando um dos dois por conta da maternidade, ou as pessoas que você conhece também conseguem manter bem? Pois é, as pessoas que eu consigo, elas conseguem manter, né? Muitas das vezes conseguem manter isso aí, mas eu acho que muitas das vezes é mais difícil porque a pessoa tem que estar 100% no trabalho, né? 100% no trabalho. Depende muito do que ela faz também, tem isso, então, né? Então tem que se organizar direitinho para poder não atrapalhar a criação do filho, né? No início. Mas eu acho que não seja um empecilho. Se você se organizar e planejar, você consegue ter o filho e continuar sendo uma empreendedora, né? Porque você pode também contratar alguém para te dar um auxílio, um apoio ali para ajudar a cuidar da criança, essas coisas. E agora um outro assunto que eu vejo nos seus status, não sei se eu posso falar aqui, que é a questão da sua vida cristã, né? Eu vejo que você é bem ativa na igreja, você dá a palavra ali, né? Não é isso? Queria saber como foi seu início assim, com a vida cristã, se você sempre foi, ou se você se tornou, como foi o seu relacionamento com Deus? Então, eu me criei, na verdade, a minha mãe me criou na igreja, né? Só que quando chegou um tempo, a gente acaba se afastando pelas amizades, não sei o quê, então você vai se afastando, né? Não fiquei tão participante mais da igreja como antes, né? Me afastei um pouco. Só que quando eu conheci o pai da Esté, logo nós tomamos uma decisão de voltar para a igreja, né? De voltar para a igreja. Ele já era, antes de te conhecer, já era? Não, nós entramos juntos, nós voltamos juntos, né? Porque ele também já tinha uma vida de criança também na igreja. Então, a gente sempre tinha... Vocês dois, então, nasceram só afastaram? Só estava afastado. Aí, a gente sempre conversava, não, um dia bora voltar a frequentar a igreja mais. Aí, vamos sim. Aí, a gente decidiu voltar, né? Mas agora, já com 32 anos, quando eu tive a Esté, quando eu estava grávida da Esté, na verdade. E aí, desde aí, eu fui me dedicando mais na igreja e... Hoje eu ajudo a minha igreja, né? Hoje eu estou separada do pai da Esté. Ele vive a vida dele, eu vivo a minha, mas a gente também continua, né, cristão. E hoje eu auxilio a minha igreja onde eu congrego, entendeu? E eu sou muito envolvida na igreja, né? E tem isso também, né? Eu tento conciliar o salão com a igreja, porque
Tem vezes que eu tenho que sair muito rápido do salão porque eu tenho um compromisso na igreja. Entendo. Entendeu? E eu sei que isso aí é muito relativo, William, de pessoa para pessoa, mas eu sei que também é muito relativo de trabalho para trabalho.